Hoje nós vamos fazer a nossa lição 17 e que ela está muito relacionada com a lição 16. Mas lembra da lição de ontem que a gente falou, né? Que eu não tenho pensamentos neutros. E hoje, a lição de hoje vem diretamente nisso, né? Eu não vejo coisas neutras. Então, eu não vejo coisas neutras, por quê? Porque eu não tenho pensamentos neutros. E embora a gente ache que é o contrário, o pensamento sempre vem primeiro. Então, quando você está preocupada, né? Está com problemas, é bom a gente dar um passo atrás e ver o que está causando o problema, né? Porque assim, todo mundo tem questões na vida, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas para resolver. A nossa vida é um eterno resolver coisas, né? Mas a gente pode ver a mesma coisa, o mesmo fato que está aqui diante de nós para a gente resolver, como um problema que nos estressa, que deixa a gente mal, que adoece, ou a gente pode olhar para aquilo como um desafio que eu vou ter que passar por aquilo, que eu vou ter que resolver aquilo. Então, a perspectiva muda. E como que a gente pode observar isso? Pelos pensamentos. Quais são os pensamentos, né? Por quê? Porque o pensamento vem antes. Vem antes do que a gente vê, vem antes do que a gente sente, vem antes do que a gente age, né? Da forma como a gente age. Então, o pensamento vem primeiro. Então, como que a gente faz para olhar os pensamentos, né? E todo esse exercício que a gente está fazendo, parar para fazer essas lições, né? Para contar para a gente mesmo que os nossos pensamentos não são reais, né? Que as coisas não são reais porque a gente vê de acordo com o que a gente pensa. É para a gente começar, né, a desconfiar, né, dos nossos pensamentos e desconfiar da forma como a gente encara determinada coisa. Então, porque tem várias formas, várias maneiras da gente ver a mesma coisa. E isso é muito interessante que a gente vê, às vezes é o mesmo fato, né? Mas afeta as pessoas de forma completamente diferente. E umas vão lidar de uma forma e outras vão lidar de outra. Então, como é que eu lido, né? E assim, o bom disso é que isso não é determinista. A forma como a gente pensa é construída. É construída desde quando a gente é gerado. Como eu já falei, né? A gente vem assim, a forma como, né, como a gente encara as coisas, a forma como a gente estrutura nosso pensamento, né? Ou seja, a rede neural que existe no nosso cérebro. Vem por DNA, né? Que a gente herda do pai e da mãe. Vem do tempo da gestação. Oi, Mundinha, bom dia. Bem-vinda. Vem das primeiras experiências da infância e também da fase adulta. Então, são basicamente essas quatro coisas, né? Que essas quatro etapas que influenciam, né, na formação dessa rede neural que vai determinar a forma como a gente pensa. O que a gente recebeu do DNA? Isso a gente não pode mudar, isso já está ali, né? A gente já recebeu. A intrauterina e as outras, né? A intrauterina e principalmente a da infância, a gente não pode modificar os fatos que aconteceram, mas a gente pode modificar a forma como a gente vê aquilo. Na intrauterina é mais difícil, mas assim, a gente tem exercícios, né, para fazer isso, para ver como que a gente se sentia, né? A gente pode acessar essas memórias, né, como eu falei ontem, né? Essas memórias estão guardadas no arcabouço mais profundo, né, do nosso cérebro, mas a gente pode ir devagarzinho acessando isso. E quando a gente acessa, a gente pode mudar, não o fato em si,
mas a significação que a gente deu para aquele fato. E a gente também pode ampliar, mesmo que muitas coisas a gente não tenha acesso e não vai ter nunca, né? Que são memórias que estão muito abaixo e que a gente pode, por mais que a gente tente, né? Com relaxamento, com hipnose, com respiração holotrópica, né? Com algumas técnicas a gente não acesse, a gente pode utilizar o que a gente tem hoje, né? Que é a última etapa da fase adulta, para a gente modelar, para a gente construir novos caminhos neuronais, para a gente fazer uma coisa nova. E a neurociência diz que quanto mais a gente usa, né, um determinado eixo, né, neurológico, que é uma série de neurônios que se ligam juntos, né, para um determinado comportamento, ou para um determinado pensamento, ou para formar uma nova crença, quanto mais eles se ligam junto, mais fortes eles ficam e maior a tendência, né, a possibilidade dele se repetir. E isso a gente pode construir agora, quando a gente é adulto, né? A gente pode, por opção, construir uma nova forma de pensar. Oi, Flávia, bom dia. Entende como é que isso é para vocês? Coworking Paquerlândia, seja bem-vindo. Como é seu nome? Então, a marca, né? Eu acho muito interessante como o mundo tem mudado, né? As coisas do coworking. Você ter um lugar, né, específico para você ir e estudar. Ou, né, para você fazer um determinado trabalho e compartilhado, né? Uma coisa assim, né? Compartilhado. Eu acho que os grupos, o compartilhamento, né? Tá ganhando força. E agora com essa história do Covid, né? As pessoas, eu acho que não podem compartilhar, não podem estar juntos, mas a gente tem visto um movimento muito legal na internet, né? Das pessoas quererem ficar junto mesmo virtualmente, né? E se ajudarem, porque eu acho que é muito legal essa coisa do coworking, porque quando várias pessoas se juntam com o mesmo objetivo, isso se fortalece. Eu acho que é muito mais fácil a gente fazer alguma coisa quando a gente está com outras pessoas fazendo a mesma coisa do que quando a gente está sozinho. Então, oi Socorro, bom dia, seja bem-vinda. Então, assim, é muito mais fácil, né? Então, quando você quer mudar algum comportamento, alguma coisa que está instaurado, né? Desde a infância, desde pequeno, que isso é muito frequente, que é muito na tua família, né? Que isso é muito forte. Então, o que você pode fazer? Se a gente quer mudar só pelo esforço, só pelo pensamento, é mais difícil. Mas se a gente tem uma rede de pessoas ao nosso redor que pensam diferente, que querem coisas diferentes, isso fica mais fácil. Mudar o ambiente, né, que nós estamos, isso fortalece o nosso querer, fortalece a possibilidade da gente construir aquilo. É muito mais fácil quando assim a gente está próximo de pessoas, né, que pensam daquela forma, que querem a mesma coisa. Enquanto que se a gente está perto de pessoas pessimistas, que tem, né, que só pensam sempre no pior, que está puxando a gente para baixo todo o tempo, é difícil a gente avançar quando a gente está perto de pessoas que não acreditam, né, naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está fazendo. Então, é uma boa coisa, sabe? A gente filtrar também com quem que a gente anda, né? Com quem que qual é a tribo, né? Com quem eu tô. Quem que tá sendo minhas influências. É claro que, assim, a família, né? Tá muito próxima e às vezes a gente é muito diferente, né? Querem coisas diferentes, tem energia diferente e a gente não vai separar da nossa família. Mas, por exemplo, numa rede de amigos, a gente pode escolher. A gente pode até escolher estar
o quão perto a gente está. E mesmo a família, né, a gente pode escolher. Ou então pode também, assim, levar outras coisas para as pessoas. Porque às vezes a pessoa está naquele estado porque ela não conhece outra coisa. Lembra que eu falei, né, do cérebro, de cima para baixo, de baixo para cima? As pessoas vão até onde elas conhecem. Então, se elas só conhecem uma coisa, viveu aquilo a vida inteira, elas tendem a ficar naquilo. Então, por isso que eu digo, né, quando a gente gosta das pessoas, a gente leva coisas boas, né, para ela, para ampliar a consciência dessa pessoa. E daí isso também serve para a gente, porque vai ser mais fácil a gente ficar perto dela sem estar influenciado por aquelas coisas que ela tinha. A Taíla está dizendo, bom, como você explicou, tudo já vem desde o nascimento, mas o ambiente familiar é tóxico, aí continua difícil. Pois é, né? Mas o ambiente familiar, a gente também dá uma filtrada, Taíla, porque a gente não aprende só com a família. Quando a gente é adulto, a nossa família não é mais só a nossa família nuclear. A nossa família é o mundo. Então a gente aprende com o vizinho, a gente aprende com um amigo, a gente aprende com professores, a gente aprende nos nossos grupos, a gente aprende com a terapia, a gente aprende com várias pessoas. Então a gente pode dizer assim, o nosso ambiente familiar é tóxico. Por quê? E também acolher isso, né? Eles fazem o que eles podem fazer. Cada um de nós, a gente faz o que a gente pode fazer. E a gente também tem que ter a consciência de que a gente leva a pessoa adiante e a gente atrasa. Porque nós também somos tóxicos para algumas pessoas. A gente pode ser muito saudável para umas e ser tóxico para outras. E tá tudo bem, é a vida. Agora cabe a cada um de nós procurar quais são as minhas relações saudáveis. O que eu tenho que aprender com essas pessoas. E acolher o que a gente recebeu de bom, porque eu acho que assim, por mais tóxico que seja a nossa família, a gente recebeu coisa boa deles. É isso mesmo, Emanusa. É filtrar, pegar o que é de bom, né? A constelação familiar fala muito isso. A gente recebe o que é de bom dos nossos pais, fica com o que é bom e deixa o que não foi tão bom. Porque com certeza os nossos pais vão querer que a gente faça isso, que a gente siga a vida com o melhor que eles nos deu. Por quê? Porque os pais, se tivessem opção, eles só dariam o que é bom para o filho. Só que a gente não tem opção, porque dentro da gente também tem coisas ruins. A gente é humano, né? Os nossos pais são humanos. Então, a gente focar, né, no bom que a gente recebeu da nossa família e que a gente recebe, né? Tudo que foca se expande. E o que a gente, né, isso na neurociência mesmo, quando a gente fala assim, escolher os pensamentos, escolher um novo caminho, né, trabalhar em fazer um novo caminho, fazer uma nova trilha neurológica, é exatamente isso, escolher como que eu vou encarar determinada coisa. Me afastei, mas os problemas, e vão vir sempre, Agora, também é ter clareza, né? O que é meu disso e o que não é meu. Porque algumas coisas dizem respeito a gente, vindo da nossa família. E algumas coisas não. Algumas coisas são individuais e que a própria pessoa tem que querer resolver. Porque se ela não quiser, não adianta que a gente, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja marido, a gente não vai resolver problema de ninguém, algumas questões, né? Que a pessoa mesmo é que tem que resolver, que tem que olhar. Porque se ela não estiver disposta a olhar, ela não vai resolver nunca. Então, assim, é não pegar a responsabilidade, né, para você. A Vera está comentando assim, sim, até da família a gente deve saber o que é bom e o que não é bom para a minha vida.
Principalmente da família, né, Vera? Porque a família, assim, a gente está muito próximo, né? E se a gente não fizer isso, a gente absorve tudo. A gente não pode ser esponja, né? A gente tem que ser filtro. Então, filtrar tudo o que chega. Não absorver tudo. Isso é meu. Se isso não é meu, não vou pegar para mim. Se isso não é meu, eu não posso fazer nada. A própria pessoa que está vivendo isso não tem interesse de resolver. Porque as pessoas também às vezes se alimentam disso, né? E elas. E se a gente entra na dela, a gente acaba entrando no jogo. Então, tem muito aquele jogo, né? Vítima, vilão, ou acusador, né? Que é o triângulo. Vítima, vilão e acusador. Às vezes a pessoa na família, um faz papel de vítima e o outro vai fazer o papel, vai ser colocado no lugar do vilão. E sempre vai ter aquele que acusa. Olha o que você está fazendo com ele, ajude, você tem melhor condição, você pode ajudar, não sei o quê. E a gente entra no jogo e é difícil a gente sair dele. Então, como que a gente pode sair? Através da consciência. Quando a gente amplia a consciência, a gente tem clareza de olhar para tudo isso, isso melhora. Melhora porque eu me retiro do jogo. Não, eu não vou fazer parte disso. E a gente, quando a gente dá o comando, né? Não, se afasta, não é se afastar fisicamente da família, não. É não deixar chegar até você. Porque a gente fica mal, né? A gente deixa se afetar quando a gente deixa entrar na gente aquilo. Então a gente sempre deixar entrar, mas filtrando as coisas. A Vera está dizendo, passei maus bocados tentando ajudar familiares, me dei muito mal muitas vezes, cuido de mim agora. Vera, a gente só pode ajudar o outro se a gente estiver bem com a gente mesmo. Então a primeira pessoa de quem a gente tem que cuidar é da gente, depois a gente cuida do outro. Uma mãe que não se cuida não tem condições de cuidar dos filhos. E se a gente não se cuida, a gente não tem condições de olhar para os nossos pais idosos, cuidar deles. A gente não vai ter nada para dar se a gente não se alimenta. Então é a história do avião, né? Se tiver uma despressurização, coloque a máscara primeiro em você para depois colocar no outro. Então primeiro a gente se cuida e depois cuida do outro. Quero muito sair desse buraco negro e ser feliz, ter qualidade de vida. Pois vamos, né? A gente está aqui para te ajudar. Eu e o grupo, né? A gente vai sair junto. E eu acho assim, a meditação é você ter consciência. Eu acho assim, o primeiro passo você já deu. O primeiro passo é enxergar aonde estão as questões. Quais são as questões que estão permeando a minha vida? Eu não estou bem, né? A gente conseguir ver, eu não estou bem. Eu não estou bem e da onde vem, né, as coisas que me afligem. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente já deu um passo bem grande, porque o mais difícil é a gente ter a consciência, porque depois que a gente tem a consciência, a gente começa a mudar. Então, começa a perceber, assim, frases que a gente ouve, né, da nossa família, desde pequena, coisas, assim, nomes, né, que nos dão, se chama de egoísta, se chama de pessoa maldosa, porque as pessoas, vai se formando na família uma coisa repetitiva. E quando a pessoa encontra ressonância, ela afirma, né? Ela fala de novo e fala de novo. E isso vai fazendo com que a gente crie crenças, né? E que a gente leva para a vida toda. A Manusa disse assim, já ajudei muito minha família, mas agora que quero ter minha vida, eles não querem deixar. Pois é, mas eles mandam? Eles mandam em você? Quantos anos você tem? Porque assim, os pais, eles têm
Eles mandam, a família manda nos filhos quando os filhos são crianças. Então, quando são crianças, a gente precisa dos pais que cuidem da gente. Mas quando a gente é adulto, os pais já não têm mais esse poder, nem o pai, nem a família. A gente aprende a dizer não, Vera, né? E aprende a ter autonomia, a escolher suas coisas. Agora, para isso, a gente tem que ser adulto, né? E ser adulto significa o quê? Ser responsável pelos atos, poder cuidar, não é ser autossuficiente, mas você ter autonomia significa você pagar suas contas, né? E você saber cuidar de si. Não tá sempre dependendo de uma pessoa ou de outra, né? Para cuidar das suas necessidades básicas. Então, com a fase adulta, vem a responsabilidade, né? Vem o poder de decisão, vem as escolhas, mas também vem a responsabilidade. Eu escolho, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, a criança, os pais... É claro que os pais não vão deixar a criança escolher, né? Por quê? Porque elas não são responsáveis ainda pelas crianças, pelas escolhas dela. Os pais são responsáveis por ajudá-las a crescer de maneira saudável. Pois é. Eles não aceitam, a Manu está dizendo, eles não aceitam eu ser eu. Me perseguem, fazem absurdos. Pois é, mas a hora que eles verem, né, que você se aceita, né, a primeira coisa, você acha que tem alguma coisa de errado com você? Ou você se aceita? Você gosta do jeito que você é? Se você gostar e se aceitar e querer realmente ser quem você é, não existe o outro. Porque eles podem até não gostar, mas é essa quem eu sou. Ou as pessoas se aceitam ou não aceitam. E não aceitar não significa que eu tenho que mudar. Então, a gente não muda pelo outro. Eu sempre digo, né, às vezes as pessoas, isso acontece muito em casal, né? Às vezes as pessoas têm a ilusão, né, de que quando namora, vê de um jeito e tal, e depois casa e tem a ilusão que com o tempo vai mudar o outro. Não muda. É um processo para a gente fazer algumas mudanças na gente. Que é todo esse processo que a gente está fazendo aqui, é para a gente se olhar e para a gente mudar algumas coisas que são nocivas em nós. Imagine que a gente vai fazer esse processo no outro. Não faz, não adianta. A Vera está dizendo, fazem e dizem absurdos. Familiares podem ser muito nocivos. Mandei todos para a China. Isso mesmo, em tempo de coronavírus. Não é muito bom mandar para a China, Vera. Pois é. A família pode ser muito nociva, realmente, né? As famílias normalmente têm uma dinâmica, né, muito complicada. E porque isso vem assim, a gente carrega assim de muito tempo, de muitos anos. A gente carrega, né, esses padrões, né, de toda a nossa ancestralidade. E é muito importante a gente parar e ver. Isso é um padrão que se repete na minha família. Como que eu vou mudar? Eu vou mudar. Eu vou mudar em mim. E quando eu mudo em mim, eu levo essa energia nova para o meu campo familiar. E isso eu posso passar para os meus filhos, para a minha descendência. E é mesmo as pessoas mais velhas que já estão no meu campo podem se beneficiar dessa mudança. Então, por exemplo, quando a gente faz uma constelação, que a gente toma consciência, né, de um padrão e a gente... Porque assim, tomar consciência é uma coisa, depois a gente vai ter que trabalhar para mudar, a coisa não é milagre também, né? Não é porque você faz uma constelação, olha, lindo, maravilhoso, vai estar mudado no imediato. As coisas é um processo, então não existe nada sem esforço. Então, eu observei um padrão, eu vou mudar, então eu vou estar atenta, lembra, orai e vigiai, eu vou mudar esse padrão, então eu vou começar a prestar atenção toda a vida que eles vêm, porque vem de forma automática.
E isso está tão intrínseco dentro de nós que ele vem de forma automática. E o segredo está em quê? Na gente perceber quando ele chega para a gente bloquear. Não, esse padrão eu não quero, eu vou fazer diferente. E isso vai a cada dia afirmando, reafirmando e afirmando de novo e reafirmando um novo modo de ser. E isso vai se instalar até que a gente vê, olha, eu não penso mais daquela forma, hoje eu vejo diferente. Então a gente se vê resolvendo os problemas que a gente resolvia, tentava resolver, né, sempre do mesmo jeito, resolvendo de outras formas. Mas é um processo. A Manu está dizendo, eu me amo. Só porque faço tratamento psiquiátrico, penso que são meus donos. Realmente, assim, às vezes as pessoas fazem isso, Manu, às vezes assim, porque as pessoas têm necessidade de controle, mas às vezes por preocupação, né? As pessoas fazem isso por medo. A maior parte das nossas ações são mobilizadas, né? São ativadas pelo medo. Se você perceba em você, né? Quantas coisas você faz por medo. Às vezes a maioria das nossas ações, né? Se a gente faz no automático, a gente faz por medo. Então, pode ser assim, e a gente não faz no automático quando? Quando a gente tem essa consciência, quando a gente se propõe de fazer diferente. E muitas vezes, a maioria das pessoas não estão fazendo isso, elas não estão se propondo. Então as pessoas nem sabem, não tem, assim, é a história, né? Não tem nem esse conhecimento. Porque com esse conhecimento, não é fácil fazer a mudança. É possível, mas não é tão fácil. Mas eu vou trabalhando a cada dia dentro de um processo e vou fazendo a mudança. Por exemplo, uma coisa, a pessoa que lidar com o estresse. É possível a gente lidar com o estresse, é possível a gente lidar com a ansiedade, mas é um processo. A gente vai ter que olhar para aquilo, o que está me estressando, o que me traz ansiedade, né? O que é o medo, né? Muito bem, Soledade. A Soledade também trouxe outra coisa importante, né? Quantas coisas nós também não fazemos pelo medo. Pois é, que a gente deixa de fazer, né? Pelo medo. Então o medo, ele vai nortear muitas das nossas ações. E a gente sai disso quando a gente traz para a consciência. É o primeiro passo. E depois é aquele trabalho de formiguinha, de estar sempre tentando, né, modular novas coisas. Sempre quem me ensinou muito foi os de fora. Os de fora me percebem mais do que os de casa. Me preocupa mais, se preocupam mais, né, do que os de casa. Mas quando a gente é adulto, é isso mesmo. O processo é doloroso, cansativo? Sim e não, Taíla, né? Se você se divertir com o processo, é bom. Porque eu acho assim, tudo é processo, né? Tudo é processo na vida. A gente nasce, viver é um processo e a gente morre. Então a gente tem que aproveitar o quê? O processo. E tudo que a gente vai fazer é isso. Por exemplo, a gente vai estudar alguma coisa, é um processo. A gente não tem que ficar só visando o final. A gente tem que aprender a desfrutar do processo. E isso é muito bom, quando eu consigo desfrutar, né, do processo, eu me divirto, eu agradeço. Então eu fico bem, né, comigo dentro do processo, sem ter, assim, desapegando do resultado. Isso é uma coisa que o budismo traz, né, o desapego do resultado, assim, que não é fácil, né, não estou dizendo que é fácil desapegar, a gente sempre, a tendência nossa é querer resultado, né, mas quando a gente consegue desapegar, é maravilhoso. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Esse exercício é mostrado
o medo, né? Que tenho muitos medos a tratar. Que bom ver, Vera, porque quando a gente vê, né, é o primeiro passo. Somos bem diferentes deles, Saíla. Eles não aceitam. É isso mesmo. Nem me fale, Vera, o medo paralisa, é muito doloroso. Graças a Deus encontrei pessoas especiais. Que bom, Taíla, que você sente que você encontrou pessoas especiais. E isso é muito bom, porque agora que nós somos adultos, a gente aprende com essas pessoas. Nossa família não é mais aquela família pequenininha. A nossa família é o mundo. E isso é muito bom, porque a gente vê assim, inúmeras possibilidades de aprendizado. Por exemplo, quando eu pego um livro, eu estou aprendendo com esse livro. Então eu estou como hackeando a mente das pessoas para escrever. Estou aprendendo com essa pessoa. Então eu já não tenho mais preso no ensinamento quando eu era criança. Então eu amplio. E quando eu amplio, né, aquilo está perdendo força. Agradecer, né, aos anjos que aparecem na nossa vida. Na minha vida também apareceram muitos anjos. E é bom, sabe, a gente agradecer e de vez em quando trazer para a consciência, sabe? Quais foram os anjos que apareceram hoje na minha vida, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, na minha adolescência, porque em todas as fases a gente aparecem anjos na nossa vida que ajudam que a gente vá, né, para uma nova fase. E a gente está caminhando para novas fases durante a vida inteirinha. E esses anjos aparecem para nos ajudar, para que essa transição seja mais fácil. E cada um de nós está numa fase, a gente não está na mesma fase, mas a gente vai, né, com cada coisa que a gente aprende, a gente vai ampliando. Eu não sei se vocês já viram um tronco de árvore assim cerrado, né, que vê vários anéis. Já viram que vê vários anéis assim, concêntricos, que vai aumentando? Aquilo é como se fosse o nosso campo. Então, quando a gente nasce, a gente é pequenininho, né? Tem só aquele aprendizado assim que veio dos nossos ancestrais, né? Que a gente recebeu pelo pai e pela mãe. Porque naquilo não tem só do pai e da mãe, não. Tem da nossa geração tudinho para trás. Daí a gente recebe um pouquinho mais na barriga da mãe, amplia. Depois a gente nasce, recebe do pai, da mãe, da família, vai crescendo, vai para a escola, tem os amigos, daí vai para a adolescência, tem mais amigos, vai para a faculdade e vai ampliando. Então, tudo isso está dentro da gente, né? Só que isso aqui de fora que a gente está trazendo agora é bem grande. Então, também vai ressignificar aquele miolinho, sabe? O que a gente recebeu lá atrás. E isso é muito bom, né? A gente pensar desse jeito, porque a gente sai da coisa do destino, né? De que aquilo foi traçado para mim, né? Não, eu posso fazer escolha, eu posso procurar meus anjos. Os anjos às vezes vêm, mas às vezes a gente procura também os anjos. Quando eu pego um bom livro para eu ler, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um anjo para mim, né? Eu estou buscando um anjo que vai me ajudar em alguma mudança, trazer alguma coisa para aquele momento da minha vida. O que nós estamos fazendo aqui? Esse livro tem sido um anjo na nossa vida, que tem ajudado a gente ver outras coisas, né? Certo? Então, é isso. Eu gostei muito, né? Tenho gostado de ver vocês participando. Que bom. As pessoas, assim, não tem tanta gente aqui como eu gostaria que tivesse, mas eu acho que tem pessoas engajadas. Eu sou muito grata a vocês, né? Que estão aqui, que estão, assim, que esse é o propósito, a gente se ajudar, a gente olhar, né? E vocês estão aqui assiduamente. E muito bom, muito obrigada por vocês estarem aqui. Fico muito feliz, né, de ter vocês aqui comigo.
E assim, eu acho que tudo tem um momento certo. Se vocês estão aqui, esse núcleo, vocês que tentar. É claro que a gente pode expandir isso para muitas pessoas, mas só chega quem pode. Então eu acho a mesma coisa ler um livro. Às vezes a gente, por exemplo, eu tenho esse livro aqui comigo, já faz, sei lá, acho que uns 3, 4 anos que eu estou com esse livro. E eu tinha vontade de ler e não lia. E agora aqui nessa quarentena eu peguei e li ele do começo ao fim, todas as páginas, ó, tudo grifado, né? Tudo riscado, né? Grifado de amarelinho, né? E estudei realmente o livro. Por quê? Porque talvez agora eu pudesse absorver o conteúdo que está aqui. E vocês podem ter certeza, se vocês estão aqui, é porque vocês, é esse o momento de vida. Isso aqui está fazendo sentido para vocês. Né? Por quê? Porque o que chega na nossa vida é o que a gente está precisando. É o momento que aquilo pode entrar na gente. O que não pode, vem e volta, vem e volta. A gente não absorve, a gente não persiste, a gente não integra. Né? A gente só vai ler um livro quando a gente está preparado para aquele livro. Isso é o que eu acredito, né? Assim, é o que eu acho. É a coisa da terapia. Muitas pessoas vão para a terapia e não sustentam. Vão 1, 2 sessões, né? Às vezes vão com um problema muito pontual e não sustenta, larga. Por quê? Porque ela não está pronta para olhar para ela ainda. Sou grata, confio, entrego e aceito. Amém, eu também. Vamos meditar? Eu tinha trazido algumas coisas para falar para vocês de neurociência, mas eu acho que a gente conversou tanto já que eu trago outro dia. E também porque o tempo aqui já tá dando, né? Pra gente, vamos meditar nossos 10 minutos. Numa próxima vez eu trago, e eu ia trazer até mas vamos fazer uma meditação diferente hoje? Eu estou trazendo, eu escolhi aqui desse livro, ó. Vocês conhecem esse livro? Esse livro aqui, eu tinha ele, né? Alguém tinha me mandado ele online, mas eu gostei tanto que eu comprei ele, né? Que eu adoro ter livro, eu tenho muito livro. Quem me conhece, né? Sabe que eu sou que nem traça. Daí eu estava querendo, eu tinha escolhido aqui uma meditação dele, que é bem interessante. Eu vou colocar, quem chegou atrasado, né? A frase de hoje é: eu não vejo coisas neutras. Eu não vejo coisas neutras porque meus pensamentos não são neutros. Então eu vou colocar lá a frase, como que a gente vai fazer esse exercício, né? A gente vai parar 1 minuto, olhar para as coisas e dizer, por exemplo, eu não vejo uma caneca neutra, porque os meus pensamentos sobre a caneca não são neutros. Eu não vejo um celular neutro, porque os meus pensamentos sobre o celular não são neutros. Então, esse é o exercício, né, de hoje. A meditação pode ser deitada mesmo, né? Pode deitar. Eu vou fazer essa meditação guiada, que eu vou ler aqui desse livro, certo? Que é uma meditação, assim, um pouco diferente hoje do que só respirar. Daí, se vocês quiserem fazer essa que a gente só sente e respira, vocês podem fazer depois da live. É que me deu vontade de trazer essa meditação, que eu estava procurando, né? Lendo um pouco sobre esse livro, fazendo aqui minhas ligações, né? Com a lição, né, e a neurociência, que eu sempre tento buscar, né, uma explicação. Eu venho das exatas, né, então eu sempre tento buscar explicações das coisas. Então essa meditação, ela está relacionada com a força, como se sentir mais forte, certo? Como se sentir mais forte. Então, vocês, quem estiver sentado, se alinhe, fique bem direitinho, com a coluna reta, relaxa os braços, respira bem forte.
solta novamente. Respira bem forte, solta. Como se sentir mais forte? Há muitas maneiras de encontrar e intensificar a sensação de força. Esse exercício aborda algumas delas, que podem ser adaptadas como preferir. É melhor fazê-lo de olhos abertos, pois você precisará de força justamente em situações do dia a dia em que estará assim. Respire fundo e entre em seu interior. Permaneça consciente dos pensamentos que passam pela mente, sem ter necessidade de se ligar a eles. Sinta a força na consciência, sempre clara e permanente, independentemente do que passar por ela. Agora, sinta a vitalidade do corpo. Note como a respiração tem força própria. Sinta seus músculos, sua capacidade de se mover em qualquer direção. Perceba a força animal no corpo, mesmo que ele seja fraco em alguns aspectos. Relembre uma situação em que se sentiu verdadeiramente forte. Imagine-a do jeito mais intenso que conseguir. Pense na sensação de força que experimentou. Força na respiração, energia nos braços e nas pernas. Essa mesma força está pulsando hoje no seu coração. Tudo o que sentir será bom e continue a se abrir à sensação do que é forte, objetivo, determinado. Perceba como é bom se sentir assim. Deixe a força penetrar em você. Agora, ainda se sentindo forte, pense em uma pessoa ou um grupo de pessoas com quem pode contar. Torne-a mais real possível. Imagine o rosto, a voz dela. Permita ter acesso de ser apoiado, valorizado, acreditado. Perceba como essa sensação de apoio aumenta a sua sensação de força. Note como é bom se sentir assim. Deixe a força penetrar em você. Note qualquer outros sentimentos que se manifestarem também, até mesmo os opostos, como a fraqueza. Tudo o que vier à tona será normal. Apenas observe, aceite e deixe ir embora. Volte a prestar atenção na sensação de ser forte. Enfim, mantendo a sensação de força, traga à mente uma situação desafiadora. Firme em sua força, sinta uma imensidão em torno dessa situação difícil. Permita que ela seja exatamente o que é, enquanto você se mantém centrado e forte. Seja forte sem ter de agarrar coisa alguma, sem ter de resistir a nada. Todos os problemas atravessam a consciência como nuvens que passam pelo céu. Seja grande, relaxado, tranquilo. Sinta a força na respiração, na consciência, na clareza da mente, na totalidade do corpo, em suas boas interações. Na vida cotidiana, preste atenção em como é sentir forte. Perceba como é boa essa sensação. Deixe a força penetrar no seu ser. Feche os olhos, sinta essa força dentro de você. Eu vou colocar aqui o sininho para a gente ficar com a gente mesmo, respirando. Deixe reverberar essa força no seu coração e a partir do seu coração a chegar em
o seu corpo, em todos os músculos, nas pernas, nos braços. Agora deixa tudo, a situação de força, as pessoas que trazem força, a situação desafiadora, deixa tudo ir. Você já pensou nisso? Simplesmente fique com você. Inspirando e expirando, sentindo a batida do seu coração, sentindo o calor do seu corpo. Sinta cada músculo, sinta a sua postura, se você está deitada ou se você está sentada. Sinta o calor dos seus pés. Respire bem aqui embaixo, abaixo do umbigo, intencionando encher de ar toda a sua coluna e expire, esvaziando de cima para baixo. Perceba como é respirar, como é estar vivo. Se nós estamos vivos, a gente tem força e a gente traz essa força pela nossa respiração. Essa força que é do universo que a gente traz pra gente. E que a gente expira também para o universo, doando para as pessoas. Numa conexão profunda consigo mesmo e com o universo, com o todo. Sinta essa força dentro de você. Gratidão por vocês estarem comigo, estarem aqui. E até amanhã. Se vocês quiserem colocar aí uma palavra de como você está agora. Se não quiser, também não precisa. Pode colocar depois lá no feed o que tem representado para você, como é que você traz, qual a qualidade de sensação que você trouxe hoje com a sua meditação. Obrigada também, gente. E um abraço virtual, né, em todas vocês. E gratidão por vocês estarem comigo. E vão lá no feed, depois ver a frase, né, e fazer o exercício, tá bom? Um beijo. Até amanhã.